Boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Havendo número regimental, declaro aberto a 46ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 30 de maio de 2023. Convido o deputado Rodrigo Farias para assumir a primeira secretaria, deputado Frank Hacker para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da APA. Frank Hacker. Pode fazer a leitura da ata. Tem duas atas aí. 3, né? São duas. Ata da 45ª reunião plenária ordinária da sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 29 de maio de 23. Presidência dos deputados Aglailson Vitor, Diogo Moraes e Débora Almeida. O presidente abre a reunião e designa os deputados William Brios e Diogo Moraes para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. A ata da reunião plenária do dia 25 de maio do corrente é lida e submetida à discussão e votação, aprovada e enviada à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussa no pequeno expediente os deputados Coronel Alberto Feitosa, João Paulo, Isaías Regi, Simone Santana, Aglailson Vitor e Rosa Morim. No grande expediente, o deputado Diogo Moraes é parteado pelos deputados Valdemar Borges, Jaba Filho, Renato Antunes, Dani Portela, Mário Ricardo, João Nadege, Sileno Guedes, Aglailson Vitor, Rodrigo Farias, Nino de Enoque, Franci Haque, Gustavo Gouveia e José Patriota. Discurso do deputado Valdemar Borges. Na ordem do dia, são aprovados em segunda discussão o projeto de desarquivamento número 807/2019, o projeto desarquivado número 3356/2022, o substitutivo número 1 aos projetos NS e 206, bem como os projetos NS 170, 171, 177, 214, 233, 272, 297, 299, 2304, 322 e 331. São aprovadas em discussões únicas as indicações número 2358 a 2417 e os requerimentos números 609 a 614. Discussa na comunicação de lideranças o deputado João Paulo Costa. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene para segunda-feira, dia 29 de maio, às 18 horas, a ser realizada no auditório senador Sérgio Guerra. Ata da 12ª reunião plenária solene da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 29 de maio de 23. Presidência do deputado Antônio Moraes. Inicia-se a solenidade de entrega de título honorável de cidadão pernambucano ao senhor professor Dr. Carlos Augusto Carvalho de Vasconcelos, de autoria do deputado Exaltino Nascimento. Com iniciativa de entrega do deputado Antônio Moraes. Compõe-se a mesa dos trabalhos. O presidente abre a reunião, ouve-se o hino nacional, discurso do deputado Antônio Moraes, são entregues o título honorário de cidadão pernambucano e uma maquete do Museu Palácio Joaquim Nabuco agraciado, que discurso em agradecimento. Ocorre a apresentação musical do coral Vozes de Pernambuco. Registram-se mensagens e presenças. Ouve-se o hino do Estado. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter ordinário. Dia 30 de maio, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. A ata foi lida e agora ela vai para discussão no plenário.
Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação. Aprovada. Com a palavra o primeiro secretário e a leitura do expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, público. Leitura do expediente do dia 30 de maio de 2023. Pareceres números 471 a 482/2023 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei números 51, 206, 170, 171, 177, 214, 233, 272, 297, 299, 304, 322 e 331. Pareceres número 483 e 484/2023 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei ordinário desarquivados, número 807/2019 e 3656/2022. Pequeno expediente, com a palavra, Sua Excelência, deputado Antônio Moraes, progressista. Já fui, meu filho, não quis ser, não. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, na verdade eu queria fazer um apelo ao governo do Estado. Eu tive a oportunidade, a semana passada, de conversar com o secretário da Fazenda, doutor Wilson, e colocar para ele a nossa preocupação, principalmente com a apreensão de veículos e motos no interior do Estado. A gente sabe que é importante as blitz que são realizadas pelo DETRAN e pelo BIDETRAN, mas é fundamental que inicialmente essas blitz fossem educativas, para que pudesse conscientizar o cidadão a regularizar a situação da sua moto, do seu veículo, porque, na verdade, hoje, no interior do Estado, o trabalhador rural não usa mais o cavalo, o burro, o jumento. O instrumento de transporte hoje do trabalhador, do cortador de cana e do trabalhador rural é a moto. Então, é fundamental que houvesse essas blitz e fosse de caráter educativo, uma vez que a gente está tendo muitas dificuldades em várias cidades, principalmente da minha região, da região da Mata Norte, e também um apelo que fiz. O secretário, inclusive, disse que está encaminhando projeto de lei à governadora a essa casa, tratando da questão de multas já vencidas, para que pudessem serem pagas com parcelamento e com algum tipo de redução, e também para que a gente pudesse rever a questão da idade de veículo, a questão do valor do IPVA, porque a gente tem, nos últimos anos, perdido muitos veículos matrícula para o estado da Paraíba. O estado aqui vizinho, onde tem uma alíquota de IPVA muito menor do que o estado de Pernambuco. Então, a gente aguarda aí, ansioso, a chegada desse projeto de lei a essa casa, para que a gente possa atender essa demanda que existe hoje, não só no interior do Estado, mas também na capital e na área metropolitana do Recife. É só isso, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, deputada Rosa Amorim, Partido dos Trabalhadores.
Vocês são altas aqui. Você tem... Boa tarde a todos presentes, deputados, deputadas, a quem nos acompanha fora e dentro da Casa do Povo, senhor presidente. O dia de hoje ainda não tinha nem raiado, quando uma fileira de pneu queimado, ao som de cantos sagrados de centenas de indígenas do povo guaiani, da terra indígena Jaraguá, travavam a rodovia Bandeirantes em São Paulo. A manifestação pacífica dos indígenas seguiria em direção à Marginal Tietê, mas foi interrompida pela repressão da polícia militar, que lançou bombas de gás lacrimogêneo e tiros de bala de borracha contra os manifestantes. O protesto em São Paulo, ele fez parte de uma mobilização, na verdade faz parte de uma mobilização nacional contra a aprovação do projeto de lei 490/07, que estabelece o marco temporal. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação deste PL em regime de urgência e, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, ele deve ser votado ainda hoje. A tese do marco temporal, ela, se aprovada, limita o direito à demarcação de terras apenas para os indígenas que estivessem ocupando o seu território tradicional em 1988, ano da aprovação da Constituição Federal. Acontece que o Brasil é território indígena e habitam esse território muito antes do Brasil ser Brasil. A PL 490 estava parada na Câmara desde novembro de 2021 e voltou para a pauta em meio à maior mobilização indígena do país, o acampamento Terra Livre, atendendo aos anseios da bancada ruralista para ser votada às pressas, antes mesmo que tenha sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. O movimento indígena tem chamado este de o julgamento do século. De acordo com um conselho indigenista missionário, a aprovação do marco temporal, caso aconteça, poderá afetar cerca de 95% das áreas indígenas, além de paralisar o processo demarcatório de centenas de territórios tradicionais. O novo critério pode abrir brecha para o questionamento da justiça de homologações já concluídas das 1.393 terras indígenas do Brasil, 62% precisam ainda ser regularizadas. É necessário uma resposta frente a esses ataques promovidos pela política de ódio anti-indigenista que atua na contramão de todos os estudos, indícios dos desastres e causas do aquecimento global. Essa resposta é só uma: pela justiça climática, pelo futuro do planeta, pelos povos indígenas, pela democracia. E eu queria trazer, inclusive, alguns dados do nosso estado de Pernambuco. Aqui, de Pernambuco, inclusive, nos envergonha os deputados federais que votaram a favor do genocídio indígena. Todos que votaram a favor da tramitação da PL 490. Eles fazem parte de um projeto que mata, que exclui e que deturpa os direitos. A nossa deputada federal, Célia Chacriabá, falou que inclusive esses deputados federais que votaram a favor, eles são os novos Cabrais do século XXI. E esse é, sem dúvida, um projeto anticivilizatório de país. Pernambuco ocupa o 4º lugar
com mais territórios indígenas do nosso país. Pernambuco tem uma população, caros deputados e deputadas, de 45 mil indígenas, distribuídos em 16 territórios e 12 nações indígenas. E concluo dizendo que a luta pelos direitos dos povos indígenas e pela demarcação dos territórios precisa ser de todos e todas nós, porque os povos originários são as raízes mais profundas do nosso país, que resistiu e continua resistindo aos preconceitos e às tentativas de opressão. Não só as origens do nosso povo brasileiro é indígena, como o futuro é indígena ou não haverá futuro. Os povos indígenas são os verdadeiros guardiões e guardiãs da nossa nação brasileira e merece respeito, não ao marco temporal. Obrigada. Obrigado, deputada. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Isaías Regis, líder do governo. Com a palavra, deputado Adalto Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz à tribuna da LEP nesta tarde, deputado pastor Cleiton Colles, é a situação da PE 60. Após o Cabo, a PE vai até a divisa ali de Alagoas. A última cidade é a cidade de São José da Coroa Grande. Estivemos lá visitando as pessoas carentes nesse final de semana e a grande dificuldade, presidente, que a gente viu é a situação da PE 60, onde tem 2 trechos, deputado William Brígio, que os carros não conseguem passar porque choveu e a lama lavou toda a estrada. E aí tem aí quase 500 metros de pista que não tem acostamento, que não tem nem onde trocar um pneu, e a terra está quase meio metro. Eu quero aqui fazer um apelo à governadora do estado para que cuide daquela estrada com uma certa urgência, porque não pode uma PE 60, uma estrada que dá ligação a um outro estado, Alagoas, está passando uma situação que a PE 60 está passando. Então eu quero deixar aqui, presidente, o meu apelo à governadora Raquel, à vice-governadora Priscila, que foi dessa casa, que com certeza conhece as dores de Pernambuco bem de perto, a situação das estradas, e eu sei que está sendo feito várias licitações para se arrumar as estradas de Pernambuco. Mas aquela PE 60 precisa urgentemente de uma providência. Não pode o povo de Barreiro, Tamandaré, ficar à mercê de acidentes. Passamos ali e se vir à noite, não tiver cuidado, você causa um acidente, sai da pista. E aí, como é que fica a situação daquela população? Então fica aqui meu apelo à governadora, vamos enviar ofício também, para que seja atendido o nosso pleito. Pastor Cleiton, o senhor também tem feito um pleito aí por Juca, aquela cidade tão querida também que precisa de reparo naquelas estradas. Então quero juntar força com Vossa Excelência para que a gente possa conseguir essa vitória, esse pleito para o povo de Pernambuco e ali, principalmente para o povo de Barreiros, Tamandaré e região. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Dani Portela. Obrigado, gente. Não quer não, pelo espaço aí. Vai ser no grande. Com a palavra, Sua Excelência, deputado João Paulo, ex-prefeito do Recife. Senhor presidente, demais deputadas e deputados, o meu pronunciamento hoje vai ser referente ao desenvolvimento sustentável. Começo com a indagação que está na cabeça de muita gente. É possível conciliar proteção e meio ambiente com crescimento econômico? Depois de 4 anos de abandono do país, em todas as áreas, a eleição do presidente Lula significou a possibilidade real
de fazer o Brasil voltar a crescer e, ao mesmo tempo, preservar o país de ataques ao meio ambiente, como via acontecendo no governo Bolsonaro, que se revelou um vilão internacional do clima e, ao mesmo tempo, um obstáculo às políticas de bem-estar social. Hoje, a tarefa necessária e urgente do governo Lula é robustecer a economia sem abrir mão da natureza. A essa tarefa nos leva a refletir sobre o modelo de desenvolvimento que queremos e precisamos em meio à crise climática desse século e, no caso brasileiro, procurar atender às demandas da população por emprego, renda e comida. A resposta àquela pergunta do início é sim, podemos conciliar, mas isso só vai depender de como a questão econômica será conduzida e se estamos mesmo dispostos a resguardar nossos biomas da ação predatória do homem. Neste aspecto, presidente, precisamos ter cautela, sobretudo quando em empreendimentos potencialmente nocivos ao meio ambiente, como é o caso da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, que terminou tendo o seu pedido indeferido pelo IBAMA. Igualmente, se faz necessário caminhar para um processo de inclusão de todos, como numa nova dinâmica em que a economia gire em torno do vínculo das pessoas entre si e com aquilo que as rodeiam e que a percepção de felicidade não fique restrita apenas à relação de propriedade, da exploração de riquezas ou mesmo em torno do consumo. Neste sentido, a mudança de uma economia desenvolvimentista ao estilo do pós-guerra para uma economia sustentável passa necessariamente por uma reavaliação de como se originaram os estilos de vida das pessoas neste século XXI, no Brasil e no mundo. Em essência, haveria dificuldades em levar adiante uma economia verde, sustentável, num sistema que estimula o consumo infinito de bens, independente de serem finitos e não renováveis. Não se trata de uma volta idílica à natureza, que é o que temos para hoje, mas de um ponto de partida para pensar o futuro sem as perspectivas sombrias atuais, que vislumbram até mesmo o fim da experiência humana sobre a Terra. E a causa desta situação macabra é a busca incessante por lucros cada vez maiores, a partir da extração de recursos naturais cada vez mais escassos. Para assegurar a vida das próximas gerações, precisamos, em termos ideais, do verdadeiro desenvolvimento sustentável, não apenas como força de expressão, mas que cumpra suas premissas na prática. Desenvolvimento sustentável, conceito popularizado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, será aquele que atenda às necessidades do presente sem comprometer o futuro. Porque o desenvolvimento sustentável vai muito além do desenvolvimento convencional, porque concilia o progresso econômico com a proteção ao meio ambiente e a equidade social, que reconhece a importância de reduzir os impactos negativos da ação humana na natureza, que promove a conservação dos ecossistemas e a redução
da poluição, o uso eficiente dos recursos naturais e a adoção de energias renováveis. Mas isso é só uma parte. Para ser sustentável de fato, o desenvolvimento tem que combater a desigualdade social, o desenvolvimento e garantir às pessoas acesso a oportunidades, serviços básicos, saúde, educação, moradia e emprego dignos. Um desenvolvimento que valorize a diversidade cultural, aos povos indígenas e o respeito aos direitos humanos. Em sua dimensão econômica, que reconhece a importância da sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, que busca o crescimento econômico inclusivo, onde todas e todas possam usufruir de forma justa dos benefícios gerados pelo desenvolvimento. Que valorize a inovação tecnológica e a eficiência produtiva em busca de mais variedade em nossa produção e exportação, hoje tão excessivamente voltadas para o extravismo e o agronegócio. Presidente, eu queria aqui só um pouquinho mais de tempo, porque, na verdade, eu ia fazer esse pronunciamento no grande, mas como vou ter uma reunião com o presidente, eu fiz a solicitação da inversão. Mas estou já concluindo. 2 minutos, Vossa Excelência, concluir. Atualmente, a principal barreira contra a implantação de um projeto de desenvolvimento sustentável no Brasil está no Congresso e em alguns setores atrasados do agronegócio. Parte deles, dominados pela herança bolsonarista, são parlamentares ligados a pautas que batem de frente contra o meio ambiente ou simplesmente pelo propósito de se opor a qualquer coisa que venha do novo governo. As negociações com esses setores precisam seguir no passo da política, como quer o presidente Lula, mesmo sendo eles movidos pelo ódio ou pela ignorância e negação da ciência, que não enxergam que sem desenvolvimento sustentável estaremos todas e todos, sem exceção, no prejuízo. E se o problema é global, nada mais justo que o conjunto da sociedade também faça sua parte e nos ajude a barrar o atraso da extrema-direita em todas as áreas em que ela atua no Brasil. Presidente, concluo dizendo que, apesar das dificuldades intensas, estou convencido de que o presidente Lula, até pela sensibilidade e compreensão da ameaça climática extrema que vivemos, caminhará na direção da retomada do crescimento para reconstruir o Brasil e melhorar a vida do povo, mas com sustentabilidade. As viagens que o presidente tem feito estão recuperando a nossa imagem lá fora, e o Brasil voltou ao centro do debate da questão ambiental no mundo todo. Não é à toa, a ONU escolheu o Brasil, a cidade de Belém, do Pará, para sediar a COP30, o maior evento sobre o clima e meio ambiente do mundo. E como disse o próprio Lula, o Brasil sofreu muito nos últimos anos. Agora, nós não temos o direito de errar. Marco temporal, não. É isso, presidente, que tenho para a tarde de hoje. Meu muito obrigado pela tolerância. Obrigado, deputado. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Renato Antunes, do PL. Boa tarde a todos. Senhor presidente, fiquei atento aos quase 10 minutos de discurso do deputado que me antecedeu, também da deputada Rosa, e, na verdade, teremos o grande expediente, eles terão tempo, se quiserem se inscreverem, se redimir com essa tribuna. Porque se falou hoje aqui nessa tribuna de desenvolvimento sustentável, preservação de ecossistema, igualdade social, forma justa de fazer política, falou sobre política de extrema-direita, manifestação de indígena, mas eu falo que hoje é um dia triste para a nossa democracia.
Tanto se fala, Cleiton, de democracia no Brasil. E, na verdade, essa palavra ela é usada muitas vezes por interesses políticos eleitorais. Mas falta democracia ou falta coragem de defender essa democracia. Porque ontem o Brasil recebeu uma visita indigesta de um ditador que mata índio. E eu não vi uma fala sequer, uma linha sequer, contra a presença desse ditador, desse indivíduo em solo brasileiro. Pelo contrário, Franz, foi recebido como chefe, foi recebido como herói, com toda a pompa que um marginal não pode ser recebido. Eu queria ouvir aqui do alto dessa tribuna, e aqui terá tempo, cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê os defensores da liberdade individual, do direito de ir e vir, da liberdade de manifestar, Rosa? É legítimo o que estão fazendo os índios lá em São Paulo. Mas eu pergunto, será que os índios da Venezuela não são povos originais? Porque o ditador Maduro pegou a Venezuela, a nossa Amazônia venezuelana, e repartiu para os militares para explorar o minério, para concentrar a riqueza da Venezuela na mão de 5%, onde 92% daquele povo sofre na pobreza, dos quais 70%, deputado João Paulo, estão na linha da extrema pobreza. E eu me pergunto, cadê o voto de protesto dos companheiros, das companheiras, sobretudo do PT e do PSOL? Terá tempo de oportunamente manifestar se são favoráveis à visita daqueles que perseguem a imprensa livre que está lá atrás nos escutando, nos ouvindo, que tem liberdade de escrever, de ouvir, de falar. Lá na Venezuela não é assim não. Lá na Venezuela tem que rezar na cartilha de Maduro, senão não fala. Porque se falar o que não convém falar é perseguido. E quando não é perseguido, Cleiton, é preso em calabouços. Aqui no Brasil, graças a Deus, Gilmar, nós temos uma democracia sólida, onde nós temos a direito do contraditório. Nós podemos ser a favor ou contra. Nós podemos dizer sim ou não. Mas os nossos irmãos venezuelanos estão sofrendo com uma ditadura que mata e que oprime quem se opõe a um ditador. E é muito triste, e eu concluo essa fala, que não era minha, senhor presidente. Queria falar do plano de drenagem da região metropolitana, porque é um problema local que está matando recifense e pernambucano. Mas não posso me calar diante da hipocrisia do Brasil. De um partido que, infelizmente, para ganhar uma eleição, proibiu que fosse veiculado imagens do ditador venezuelano ao lado daquele que hoje é presidente da República. O próprio partido proibiu que fosse veiculado nas mídias sociais, nos programas partidários, nos programas eleitorais. E esse mesmo presidente recebe ontem, dando uma porrada, esfregando, dizendo que no Brasil a democracia é de conveniência, porque a democracia só existe a palavra para defender interesses políticos e eleitorais, porque democracia não se defende defendendo o ditador. Democracia não se defende impedindo investigação e dando às pessoas o contraditório. E é por isso que eu faço hoje essa fala, não indignado, perdão pelo tom de voz, deputado Feitosa, mas escutar e ouvir hipocrisia mexe com a gente. E eu queria muito uma fala aqui do Partido dos Trabalhadores, dizendo que é favorável a Nicolás Maduro, que é favorável à política que ele tem desenvolvido na Venezuela. Está com oportunidade no grande expediente, para que de fato falem se é a favor ou contra. Porque é muito fácil defender economia sustentável, Amazônia livre, quando tem indígenas morrendo na fronteira lá na Roraima. Rosa, respeito muito o teu trabalho e tenho certeza que é legítima a tua defesa, aqueles que estão se manifestando lá em São Paulo, mas não podemos fechar os olhos que tem povos originários indígenas morrendo também, e Nicolás Maduro está aqui no Brasil hoje, sendo recebido como herói, como chefe de Estado, e eu não vi uma fala, não vi uma linha daqueles que defendem direitos humanos, estão com a palavra para se pronunciar, para defender a verdadeira democracia, não a democracia da conveniência, mas a democracia que defende realmente as minorias, não a democracia que está interessada em disputas políticas eleitorais, mas que defende de fato quem não tem voz. É essa democracia, deputado João Paulo, que eu tenho certeza que Vossa Excelência defende, como um homem público e correto que é. Mas eu senti falta, na fala do vosso discurso, uma linha sequer contra a presença daquele que mata
rouba, manipula e é recebido no Brasil como herói. Mas aqui fica meu voto de repúdio, não desta casa, porque não falo no nome desta casa, porque não tenho poder, mas eu repudio a presença desse indivíduo que envergonha aquilo que eu acredito que seja a democracia. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Grande expediente, com a palavra, Sua Excelência, deputada Dani Portela. Com a palavra, o deputado Frank Hacker, PSB. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a todos os presentes, à imprensa, a todos da plateia. Registrar os meus sentimentos pelo falecimento de um grande amigo nosso, lá da cidade de Siriaém, conhecido como Louro da Barra, amigo da minha família, do meu pai, inclusive foi vice-prefeito do meu pai por 2 mandatos, uma pessoa querida em nosso município. Venho, através desta tribuna, expressar meus sinceros sentimentos a todos os seus familiares. Amigos e amigas, subo a essa tribuna hoje para tratar de um assunto que tem incomodado a muitos políticos pernambucanos. É um assunto que muitos têm sofrido por irresponsabilidades daqueles que fazem a má política e fazem da política a politicagem. Ultimamente, através da imprensa, das redes sociais, dos meios de comunicações, estamos vendo coisas absurdas acontecendo que desafia o judiciário, desafia o Ministério Público, desafia essa casa e desafia a nós políticos também. Quero citar aqui o caso da Câmara Municipal de Garanhuns, cidade do nosso grande amigo, companheiro Isaías Regis, aonde já tem pré-anunciada uma derrota na Câmara de Vereadores de Garanhuns para amanhã, quarta-feira, uma derrota querendo reprovar as contas do ex-prefeito Isaías, contas essas, senhor presidente, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado por unanimidade. Como é que se admite, nos tempos de hoje, com o Ministério Público atuante, o TCE é um órgão competente para julgar prefeitos e prefeitas, o TCE avaliar umas contas e aprová-la com ressalva. Aprová-la com ressalva, quero dizer a vocês, Isaías, que está aprovada, porque se fosse para desaprovar, o TCE não tinha aprovado com ressalva, ele tinha reprovado as suas contas. Mas na hora que o TCE aprovou, é porque tem gente competente para aprová-la, e aprovou por unanimidade. Nós aqui precisamos nos unir, e eu chamo a atenção de vários ex-prefeitos presentes aqui na tribuna.
chamo a atenção do nosso presidente Álvaro Porto, que foi ex-prefeito, o amigo Luciano Duque, o caro amigo Danilo Godoy, o amigo Mário Ricardo, Débora Almeida, a grande prefeita de São Bento do Una, José Patriota, grande municipalista, Joãozinho Tenório, Chaparral, Lula Cabral, João Paulo Lima e tantos outros que fazem o conjunto de ex-prefeito aqui nessa casa. Gostaria também de chamar a atenção de alguém que tem parentes, que foi prefeito ou que é prefeito. João de Nadege, Gustavo Gouveia, Heriberto Filho, Romero Salles, Aglailson Vitor, Rodrigo Farias, Jarbas Filho, Caio Manissoba, Antônio Coelho, Claudiano Filho, Socorro Pimentel e mais alguns que eu citei aqui também. Nós não podemos admitir isso. Estou aqui fazendo essa defesa e, mais do que uma defesa, estou fazendo um alerta. Alerta para que isso não possa vir a acontecer em tantas cidades feito vem acontecendo aí. Isso hoje aqui está vindo à tona porque Garanhuns é uma cidade de um porte maior e tomou uma dimensão maior na imprensa. Mas quantas e quantas pessoas estão sendo penalizadas em cidades pequenas por irresponsabilidades de câmaras municipais querendo refazer decisões do Tribunal de Contas do Estado e querendo refazer sem argumentos algum. Não estou aqui em momento nenhum querendo fazer, advogando em causa própria. Fui prefeito da cidade de Siriaém e estou com as minhas 8 contas aprovadas pelo Tribunal e pela Câmara dos Vereadores. Então não estou aqui fazendo defesa de causa própria. Estou aqui fazendo uma defesa justa de um companheiro querido nessa casa, Isaías Regis. Um companheiro que governou com serenidade e com responsabilidade a cidade de Garanhuns. E hoje, por conta de politicagem eleitoreira, estão querendo tirar do páreo através do tapetão. Mas a minha voz, através da voz dos colegas deputados aqui presentes, tenho certeza que vamos levar isso à imprensa, ao Ministério Público e ao próprio TCE, para que seja revisto esses atos baratos de politicagem no nosso Estado e no nosso Parlamento. Gostaria, no momento, de escutar a parte do amigo Mário Ricardo. Excelentíssimo amigo e deputado Franz Hacker, primeiro lhe agradecer pelo aparte, parabenizá-lo pelo pronunciamento, saudar a mesa, saudar o nosso presidente dos trabalhos, pastor Cleiton Colles, saudar o companheiro, excelentíssimo deputado Danilo Godoy e o deputado Rodrigo Farias, dizer para os senhores, para as senhoras, que é um momento muito especial, esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje, aonde nesse plenário existem vários ex-prefeitos que sabem a dor, as dificuldades que é administrar um município. Principalmente no período que o nosso amigo, nosso colega deputado Isaías Regis foi prefeito da cidade de Garanhuns. Isaías foi prefeito de Garanhuns do período de 2013 a 2020. Um período onde os prefeitos enfrentaram vários problemas, desde crise econômica, crise política, pandemia, uma série de enfrentamentos que tiveram que ser feitos pelos prefeitos que exerceram o mandato neste período. Isaías foi um grande prefeito da cidade de Garanhuns. Todo o povo pernambucano testemunha isso, desde os grandes encontros, grandes eventos, a administração da cidade, um zelo, um cuidado, uma paixão muito grande. Mas eu gostaria, nobre deputado Franz Hacker,
de trazer também luz a um outro assunto com relação ao posicionamento da Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas é um órgão que faz a avaliação, que verifica os números frios que são apresentados nas prestações de conta. E faz com muita competência. Cabe à Câmara de Vereadores, efetivamente, a aprovação ou não das contas. E uma conta que tem a indicação de aprovação pelo Tribunal de Contas, jamais deveria ser alterada pelo Legislativo Municipal. Se ela fosse rejeitada ou com indicação de rejeição, aí sim, a Câmara de Vereadores, com a autoridade do povo do município, por saber a realidade enfrentada pelos prefeitos, ela tem a autoridade de fazer a revisão, porque conhece as necessidades. No período que Isaías foi prefeito da cidade de Garanhuns, foi um dos momentos mais difíceis que o municipalismo brasileiro, e particularmente o pernambucano e o nordestino, viveu. Quem não teve as suas contas com problemas na questão do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal no tocante às despesas com o pessoal? Quem não teve problemas para cumprir os índices de educação com todas as dificuldades do mundo? E cabe ao Legislativo Municipal fazer o reparo, o reconhecimento. Mas jamais cabe ao Poder Legislativo Municipal recusar ou fazer com que uma conta seja rejeitada após essa conta ser aprovada pelo Tribunal de Contas, companheiro. O seu pronunciamento ele é muito importante para que possamos levar aos 4 cantos do estado de Pernambuco, para que o legislador municipal tenha essa compreensão de que ele tem o poder de rever uma conta que seja rejeitada pelo Tribunal de Contas, mas jamais rejeitar uma conta aprovada. E isso deve ser regra geral. E esse parlamento aqui, como olha para o Estado como um todo, tem o dever de fazer essas discussões. E eu tenho certeza absoluta que esses erros serão reparados. Não se pode colocar a politicagem ou a política pequena a serviço de qualquer que seja o grupo que esteja no poder, para prejudicar quem já passou, quem prestou serviço, quem deu sua contribuição ao município. Eu quero parabenizá-lo, deputado, parabenizar Vossa Excelência pelo belíssimo pronunciamento e dizer, Isaías, que nós estamos com você, solidário com você. Esse tipo de politicagem nós não podemos aceitar aqui no Parlamento Pernambucano. Parabéns, Francis. Obrigado, Mário, pelas palavras. Dizer que foi um grande prazer participar junto com você daquele mandato de 13 a 20. Muito obrigado. Concedo a parte à deputada Débora Almeida. Senhor presidente, deputado Francis, parabenizar por trazer um tema tão importante para a política pernambucana nesta tarde. Tive a oportunidade de ter estado como prefeita nesse período de 2013 a 2020, né, junto com o deputado Isaías Regis, junto com Vossa Excelência, junto com o deputado Luciano Duque, deputado Zé Patriota, né, e tantos outros amigos, Mário Ricardo, que me antecedeu, e tivemos a oportunidade de administrarmos os nossos municípios em momentos muito difíceis. Aqueles 8 anos, nós fomos colocados realmente à prova de uma boa administração, enfrentando, né, de frente, com muita coragem e determinação, todas as dificuldades. E como você trouxe aqui, o Tribunal de Contas, que faz um julgamento técnico, né, aprecia os detalhes e cada uma daquelas decisões são tomadas de uma forma, né, depois que é feita uma análise, um direito de defesa, um contraditório, é tomada aquela decisão encaminhada para a Câmara para que possa ser feito, né, a avaliação política. Mas a avaliação política nas câmaras ela não é livre. Você não pode chegar e rejeitar por rejeitar. Eleição se ganha no voto e não no tapetão. E o julgamento ali da Câmara, como também o nosso julgamento como parlamentar aqui das contas, ele precisa ser feito com muita responsabilidade, com muito critério, sabendo que o voto de cada um da gente, como parlamentar,
ele é responsável por implementar políticas públicas na vida das pessoas. E um julgamento desse pode afastar pessoas boas da política, pessoas sérias. Então, parabenizar você e nossa solidariedade ao prefeito Isaías e a qualquer outro prefeito que já não está mais no mandato e hoje está passando por isso. Na minha cidade, minhas contas já de 7 mandatos tiveram avaliação na Câmara, tiveram um julgamento sério, foram aprovadas, né? Graças a Deus eu não tive, né, esse infortúnio de acontecer comigo. Mas espero que não tenha com ninguém, porque os bons políticos, eles precisam ser julgados com muita seriedade. Parabenizá-lo por trazer essa matéria tão importante. Obrigado, Débora. E a gente vem aqui fazer essa defesa para que políticos competentes, dedicados e sérios, feito você, continuem na política. Concedo a parte ao deputado Lula Cabral. Querido Hack, senhor presidente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer esse debate a essa casa. E fico feliz em você defender o nosso querido Isaías Regis. A dificuldade, Mário Ricardo já falou aqui. E eu posso dizer a você que eu já fui vítima disso que poderá acontecer amanhã com o nosso querido Isaías Regis. Todo Pernambuco sabe o que é que eu passei na eleição passada. Fui prefeito de uma cidade importante, como é o Cabo Santo Agostinho, onde pudemos transformar a nossa cidade numa cidade melhor, numa cidade onde o povo do Cabo sentiu orgulho de ser cabense e todos os empresários que eles se instalaram. Mas é assim. Infelizmente, quando você tem prefeitos e tem Câmara de Vereadores que não tem responsabilidade, né, com o que faz, acontece isso. Eu tenho certeza absoluta que os senhores e as senhoras vereadores falando de Siriaé, meu querido, não é o seu caso, nosso querido, em Garanhuns, vão repensar e vão votar com o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Até porque, para você poder reprovar uma conta que tem a aprovação técnica do Tribunal de Contas do Estado, você tem que emitir um novo parecer, e esse novo parecer da Câmara, fundamentado, terá que ir novamente para os técnicos do Tribunal de Contas, para aí sim reanalisar, para saber que tem razão ou não. Mas eu acredito que isso é decisão política, e muitas vezes se cometem injustiças, e injustiça, oxalá não possa acontecer com o nosso querido Isaías Regis. Torço muito para que essas vozes que aqui estão falando possam ecoar lá na cidade de Garanhuns e que Garanhuns possa fazer justiça a esse grande gestor que é o nosso querido Isaías Regis, que tem os mais belos sapatos do estado de Pernambuco. Um grande abraço a vocês, pessoal. Muito bem, Lula. Você é amigo das antigas, né? Amigo do meu pai. Sempre acompanhei seu trabalho no Cabo e na política, e você é uma pessoa, Lula, que sempre fez política sem precisar dela para viver. Grande abraço. Cedo a palavra ao amigo ex-prefeito do Recife, nosso colega João Paulo Lima. Deputado, acho que Vossa Excelência traz um tema, né, bastante caro para qualquer gestor no estado de Pernambuco e no Brasil, não é? Acredito que antes as decisões, o que prevalecia eram as decisões do Tribunal de Contas. E isso agora passou para a decisão das câmaras municipais. E é lógico que lá, e aí Lula Cabral citou um caso, está muito mais a questão política do que a questão técnica, não é? Agora, isso, na verdade, traz uma dificuldade muito grande, porque eu acho que a análise de qualquer prestação de contas, ela teria que ter o caráter eminentemente técnico. Porque as opções, você poderia discutir as opções de gastos, mas aí é uma decisão do governo que foi eleito pelo povo e escolheu um programa de governo. De forma que eu acho que é muito ruim a utilização de manipulação de resultados na Câmara, politicamente, para prejudicar
qualquer candidatura. Eu acho que isso é um erro, é um pecado, que é muito difícil também de ser evitado. Porque, às vezes, um parecer do Tribunal de Contas era considerado injusto e a Câmara alterava. Agora, é o inverso. O Tribunal de Contas aprovando, a Câmara... e traz um inconveniente muito grande para qualquer político ter as contas rejeitadas, seja no Tribunal de Contas ou na Câmara Municipal, né? E acho que a única forma que nós temos que resolver é estarmos solidários a quem está sendo vítima de qualquer ação de uma manipulação política para evitar a possibilidade de uma candidatura. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo tema de hoje. Obrigado pelas palavras, amigo João Paulo, e concedo o à parte ao grande amigo Luciano Duque. Agradeço ao deputado Franz Hacker, ex-prefeito, assim como eu, e me solidarizo com todos os prefeitos aqui que, nesse momento, apoiam essa decisão que pode vir a ser tomada, ainda não está tomada. Eu creio no bom senso e não no uso político partidário de uma decisão tão séria. Nós que somos gestores e fomos gestores, não podemos compreender o uso de decisões políticas na aprovação de contas de prefeitos e ex-prefeitos. Então, Isaías, eu creio que essa conta sua, na quarta-feira, haverá o bom senso dos vereadores de Garanhuns. Eu recomendo não politizar essa decisão, já que o tribunal, né, aprovou com ressalvas, e o prefeito, eu lamento se tiver orientando a bancada de vereadores com essa posição, porque ele está esquecendo que ele vai ser ex-prefeito um dia. E no dia que ele for ex-prefeito, ele vai precisar da Câmara de Vereadores. É preciso preservar a altivez dos mandatos dos vereadores de Garanhuns, votando, né, com as contas como o tribunal orienta, ou seja, pela aprovação com ressalvas. Então, como ex-prefeito, me solidarizo com esse grande gestor que foi Isaías Regis. Fomos prefeitos em uma mesma época, sei do trabalho desempenhado, né, o tanto quanto Isaías fez por aquela terra, pelo amor que ele tem por Garanhuns, faz defesas aqui constantes em defesa do povo daquela terra, e tenho certeza absoluta que Deus fará justiça a você e o povo de Garanhuns e a Câmara de Vereadores. Um abraço. Obrigado pelas palavras. O grande e eterno prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Concedo a parte ao amigo Jarbas Filho. Primeiro, lhe parabenizar, Francis, por trazer esse importante tema para essa casa que dos 49 deputados nós temos 12 prefeitos. Então, essa casa tem a sensibilidade do que é ser um gestor, do que é estar na ponta de lança de um município. E também queria me solidarizar com o amigo, o líder do governo, o deputado, que foi um grande prefeito de Garanhuns, Isaías Regis, que está sendo vítima de uma manobra política dentro do seu município, e que isso abre um precedente muito perigoso. O TCE, que é um órgão responsável, que fiscaliza, que aconselha, já aprovou as contas de Isaías, seja com ressalva ou não. Os gestores sabem o quanto é difícil ter as contas aprovadas no município. Então, se o TCE aprovou com ressalvas, mas está aprovado, é isso que interessa, é isso que importa. E é muito importante separar a parte técnica da parte política. Então, eu espero, sinceramente, que os vereadores de Garanhuns, eles repensem nessa manobra que está em curso para acontecer amanhã, e que essa casa possa se proteger porque aqui tem ex-prefeitos, essa casa tem a sensibilidade, essa casa pode se unir aos órgãos competentes, como o Ministério Público, para que isso não possa acontecer com Isaías e com nenhum de nós aqui, que foram prefeitos ou que possa ser prefeitos no futuro. Parabéns, deputado Francis, pela coragem de trazer esse assunto hoje. Obrigado, amigo Jarbas Filho, pela palavra, e vamos estar juntos fazendo a cobrança e as fiscalizações nesses absurdos. Concedo o à parte ao grande amigo Renato Antunes. Deputado Franz,
Não tive a oportunidade ainda de estar no Executivo, mas sou admirador daqueles que têm a coragem de executar, de estar na ponta da linha. E hoje o que eu vejo nessa casa não é um ato de corporativismo em defesa de um colega que também é deputado. É um ato de bom senso. Eu fui vereador no Recife por 6 anos, dos quais, dos 6, eu estive no bloco de oposição. Mas por nenhuma vez, inclusive julguei contas aqui do ex-prefeito João Paulo, que fez uma boa gestão, mas eu tinha lá minhas divergências com a forma dele fazer gestão. Mas a análise ela tem que ser técnica e tem que respeitar aqueles que fazem análise dentro do Tribunal de Contas. E jamais votaria contra por revanchismo ou por interesses políticos. E o que a gente vê hoje, infelizmente, em Garanhuns é um assombro, e a gente não pode permitir que isso abra um precedente onde se estendam debates, palanques eleitorais para julgamentos de contas daqueles que um dia ordenaram despesa. Lembrando que a política hoje a gente está, amanhã a gente não está mais. E é preciso que a Câmara Municipal de Garanhuns, e eu tenho certeza que não será diferente, faça essa análise com muito critério, com muita responsabilidade, e não abra uma possibilidade de análise, de julgamento político, que eu tenho certeza que não é esse o debate, não é a arena. Então, além de se solidarizar com o nosso amigo e deputado líder Isaías Regis, é falar em defesa daqueles que vivem a Câmara Municipal, como eu fui vereador, que o julgamento tem que ser técnico e respeitar a análise do Tribunal de Contas e não fazer política eleitoral à base do voto, rejeitando conta onde o tribunal manda que seja aprovado. Parabéns pelo seu discurso corajoso, mas destaco, não corporativista, sensato, buscando o que a gente tende na política, é o equilíbrio. Mesmo discordando, mesmo sendo contrário muitas vezes, não fazer política com fígado. Porque o que nós estamos vendo lá, infelizmente, é alguns querendo fazer política com fígado. Obrigado, Renato, e deputado, parlamentar da sua retidão e do seu nível, só faz engrandecer a nossa casa. Concedo a parte ao amigo Vitor. Caro deputado Francis Hacker, um tema muito importante que Vossa Excelência traz na tarde de hoje. Eu não tive a oportunidade ainda de ser prefeito, mas como Vossa Excelência sabe, meu pai e meu avô foram prefeitos da cidade de Vitória. E quero aqui aproveitar para me solidarizar com o nosso amigo, deputado Isaías Regis, porque lá atrás meu avô passou por um momento muito parecido. Foi julgadas as contas do meu avô, José Aglailson, e na época o prefeito, então, Elias Lira, de uma forma pequena, medíocre, usou a estrutura da prefeitura, usou os cargos para poder barrar a candidatura do meu avô na época, podendo rejeitar suas contas. Então, essa forma de fazer política é atrasada, então quero aqui reafirmar o nosso apoio, solidarizar com o deputado Isaías Regis, para que a Câmara possa rever e fazer com que realmente o julgamento da Câmara de Vereadores de Garanhuns possa seguir conforme o grupo técnico do Tribunal de Contas de Pernambuco, que foi pela aprovação do eterno prefeito de Garanhuns, nosso amigo e deputado Isaías Regis. Agradeço pelas palavras, caro deputado. E, para concluir nossa fala, amigo Isaías, nunca tive relação política nem de amizade próxima com você. Nem estou aqui fazendo essa fala, fazendo essa defesa, porque você falou algo comigo que você, a respeito disso, nunca citou nem esse assunto. Estou aqui fazendo essa defesa por conhecer o seu trabalho, a sua luta, a sua trajetória, a sua honestidade e o seu jeito de trabalhar pelo povo de Garanhuns. E isso é inadmissível, e essa casa vai estar atento e fazendo as cobranças. Acredito eu que a Câmara de Vereadores de Garanhuns possa rever essa derrota anunciada, que tem uma coisa mais grave hoje aqui que chama atenção, caros deputados e nobre ex-prefeito Isaías. É uma votação que vai se realizar amanhã e já tem até placar anunciado. Como é que pode, caro Mário Ricardo, uma votação que vai ser realizada amanhã, quarta-feira,
na Câmara de Garanhuns e já tem até placar dizendo que as contas de Isaías vão ser reprovadas por 13 parlamentares daquela cidade. Ora, caro presidente Cleiton, como é que antes de uma sessão já se sabe o resultado de uma votação? Isso está explícito que isso foi premeditado. Isso é inadmissível. Espero, patriota, grande defensor do municipalismo, que nós possamos estar unidos em combate a esses desmandos e de respeito. E dizer a você, Isaías, acredito eu que os vereadores de Garanhuns vão repensar essa decisão e não vão fazer uma grande injustiça com a cidade de Garanhuns e com o parlamento. Mas caso isso venha acontecer, tenho certeza também, como você irá fazer sua defesa, irá ser absolvido, e aí, daí então, quem vai poder fazer o seu julgamento é o povo da querida cidade de Garanhuns. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos os deputados, agradecer pelos apartes recebidos hoje aqui e dizer que vamos estar sempre juntos e unidos para a gente rever esses erros inconcebíveis que está acontecendo Pernambuco afora. E como eu disse aqui, está vindo à tona hoje por Garanhuns ser uma cidade de grande porte. Mas isso está acontecendo, Isaías, por dezenas e dezenas de cidades, Renato. Cidades de pequeno porte que estão tirando os bons políticos de cena, estão tirando os bons políticos das urnas para o espaço ser ocupado por aqueles que não têm credibilidade nenhuma, nem coragem de fazer política, nem coragem de trabalhar para o povo. Muito obrigado. Como foi citado, pedido de questão de ordem do deputado Isaías Regis. O deputado pode ocupar a tribuna. Essa questão de ordem que eu venho aqui na tribuna, e, senhor presidente, é para agradecer os colegas deputados que saem em defesa, todos saíram em defesa da nossa questão, mas também para dizer a vocês do sofrimento que tive para chegar nessa casa. Neste último mandato que eu tive, também foi rejeitada uma conta de 2018. É por ano. 2018, falta agora 2019 e falta 2020, que já está aprovada. Tudo isso para me tirar da vida pública. Mas quem me tira da vida pública tem duas pessoas, Deus e o povo. E eu saí da impugnação nessa última eleição, na quinta-feira antes da eleição. E a maior raiva do cidadão gestor de Garanhuns é que ele perdeu a eleição para um cara que não fez campanha. Ele botou o filho com a estrutura maior do mundo, gastando um rio de dinheiro, e ele perdeu a eleição em 2 dias para mim. Ontem o nosso presidente Álvaro foi brincar com ele. Ele, eu não perco a eleição para ele. Perde. Porque quem perde não é ele. Quem perde é a Albinolândia que ele fez em Garanhuns. Então, por isso que eu digo a vocês, ele não me tira dessa. Pode até reprovar as contas, mas eu entro na justiça e derrubo de novo. E agora eu vou derrubar antes, porque eu esperei muito tempo depois. Agora vai ser antes. Para ele aprender que ele vai ser ex-prefeito e pode estar passando por isso mesmo que eu estou passando. Mas, senhores e senhoras, isso chama-se falta de respeito, falta de vergonha na cara de um prefeito titela de pombo, que o povo não gosta, pode pintar Garanhuns de ouro, o povo não reconhece. Por a questão que ele fez na nossa cidade. A minha cidade, que eu tenho um amor grande por ela, levei
várias e várias grandes empresas para Garanhuns. Até hoje, ele não levou nada. Porque não tem prestígio. Porque não sabe o que é administrar. Então eu queria, nesse momento, agradecer a todos vocês, aos que não foram e aos que foram, e ao meu querido amigo Franz Hack, que nós nos conhecemos aqui. Mas nós temos uma amizade. Minha filha foi amiga do sobrinho dele, e eu já conheci o sobrinho dele, que é também sobrinho do meu grande amigo Jorge Corte Real. Então eu quero dizer a você, Franz, que você trouxe para esse palco aqui uma questão que aqui tem vários ex-prefeitos e também familiares de prefeitos e ex-prefeitos aqui, para que nós não possamos mais viver uma vida dessa. O tribunal aprova a conta, aí é ressalva. Ora, eu aprovei conta de Miguel Arraes com 25 ressalvas. E não tinha nada de mais ressalva. Ressalva é orientação. E simplesmente o irmão do prefeito foi o relator das minhas contas e pediu rejeição. E o prefeito diz em áudio e vídeo que tem 13 votos favoráveis a ele e que não pode falhar a ele. Mas sabe por quê? Porque ele não quer ir para o enfrentamento. E eu vou fazer uma proposta a ele. Eu vou enfrentar sem ir para a rua. Vou ficar em casa e ele na rua pedindo voto. Vamos lá! Você não disse que ganha, vamos que eu fique em casa e você vai para a rua pedir voto, para eu ganhar de você dentro de casa, sem sair na rua. Esse é meu desafio a esse irresponsável desse prefeito da cidade de Garanhuns. Muito obrigado. Dando continuidade ao grande expediente, com a palavra, Sua Excelência, deputada Dani Portela. Boa tarde a todas as deputadas e aos deputados dessa casa, aos funcionários que nos acompanham, às pessoas que nos assistem, a todo mundo que está aqui nas tribunas, nas galerias e a imprensa que tem sempre nos acompanhado. Hoje, eu subo a essa tribuna acompanhada de um conjunto de parlamentares espalhados pelo Brasil inteiro para se somar numa única voz. São um grupo de parlamentares que se somam à luta de uma mulher, uma mãe que se chama Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel Otávio. E subimos às tribunas do Brasil, em várias casas legislativas, para ecoar o mesmo discurso, o pedido de justiça por Miguel. Na próxima sexta-feira, agora, dia 2 de junho, completam 3 anos em que o menino Miguel, de apenas 5 anos, foi vítima de um crime que causou a sua morte. Esse crime alterou completamente o curso da vida de sua mãe, Mirtes, da sua avó, Marta. Naquele dia, há 3 anos atrás, Miguel morreu após cair do 9º andar de um prédio de luxo aqui da cidade do Recife, vítima de um crime, abandono de capaz com resultado morte, cometido pela então patroa de Mirtes, Sari, da Corte Real. A história de Mirtes e Miguel escancara o racismo e inúmeras desigualdades vividas por milhares de mulheres, muitas mães como ela, que não tiveram sequer o direito de cumprir o isolamento social em plena pandemia de Covid-19. Mirtes não teve o direito de cumprir o lockdown porque os seus patrões não permitiram. E ela teve que levar Miguel para o trabalho porque as escolas e creches estavam fechadas durante aquele momento. A morte de Miguel, ela nos coloca frente a frente diante de uma sociedade que é muito desigual e que não deu o direito de muitas mães poderem ficar em casa em segurança com seus filhos porque tinham que trabalhar para garantir o seu sustento. Antes de prosseguir o discurso, eu ouço com muita atenção a parte de Vossa Excelência, meu colega de bancada, o deputado João Paulo.
Dani, primeiro queria parabenizar pela lembrança, essa lembrança nacional, eu acho que extrapola o limite do ocorrido aqui em Recife. Na verdade, nós vivemos num sistema que discrimina, que tem na população, ainda oriunda da escravatura e da forma como se deu em tese a libertação dos escravos, uma realidade de desqualificação da vida do trabalhador e do seu próprio trabalho, né, que é caracterizado muitas vezes por esse trabalho doméstico. Então, acredito que essa lembrança aqui, no mínimo, poderia servir, já que foi uma vida de uma criança perdida em condições totalmente absurdas, né? Então, registro aqui a minha solidariedade e a necessidade de nós continuarmos essa luta. Agora, eu queria pedir, se Vossa Excelência permitir, uma parte aqui, porque nós fomos tão citados da esquerda aqui, etc., num discurso tão eloquente aqui do nosso companheiro deputado Renato, que eu vi uma mensagenzinha no Instagram, porque é só uma parte a Vossa Excelência, mas eu queria deixar aqui registrado hoje, né? Veja bem, é de Anderson França, ele diz o seguinte no Instagram: minha única crítica a Lula encontrar Maduro é que ele só encontra ditador pobre. Não arruma um que tenha uns aras, uns hotéis em Dubai, que traga umas joias para a Janja. Aí ele diz um palavrão e diz, só anda com gente lascada, né? Mas ele diz outro palavrão aí. Mas aí ele diz o seguinte, esse caba alto, um bigode de trocador de ônibus, não trouxe nenhum beiju para fazer uma frente, nem um bolo de mandioca, nada. Então, a gente vê o tratamento, sem esquecer aqui uma discussão política, histórica, estratégia, que é a soberania da Venezuela e o domínio que queriam se ter sobre as suas reservas de petróleo, de ouro, que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo e de ouro do mundo. Então, essa discussão aqui não é colocada, é feito um discurso gratuito em relação a um ditador, sem levar em consideração os elementos de conjuntura internacional, de economia internacional e de estratégia por domínio de nações do terceiro mundo, como está colocado, e a abertura que o presidente Lula fez para receber o presidente Maduro, com todo louvor ao nosso presidente Lula. É isso, e muito obrigado pela parte. Eu que agradeço as palavras de Vossa Excelência. Inclusive, acho importante, diante das considerações do deputado João Paulo, deputado Renato Antunes, que alguns temas eles sejam trazidos para esse grande expediente, para que a gente possa ter a parte, ampliar as discussões, já que o pequeno expediente eles não nos permite isso. Voltando para o discurso que nos trouxe essa casa hoje, é importante a gente lembrar que, justamente durante o período que o Brasil viveu uma pandemia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas ele aponta que mais de 62 milhões de pessoas viviam no estado abaixo da linha da pobreza. Significou que muitas pessoas, em sua maioria pobres, negras e mulheres, vindas de periferia das grandes cidades brasileiras, não tinham escolha entre sobreviver, trazer o alimento para casa ou ficar em suas casas com as suas famílias. Assim aconteceu aqui com Mirtes. Infelizmente, acontece com muitas outras mães. Porém, o que Mirtes não esperava naquele dia é que a pessoa que ela confiou para garantir a segurança e o cuidado de seu filho não faria isso. Sari da Corte Real negligenciou o cuidado de uma criança de apenas 5 anos, deixando sozinho no elevador, por onde ele saiu e caiu de uma altura de 35 metros para a morte. O caso de Miguel soma milhares de pessoas com a dor de Mirtes.
e vim aqui 3 anos depois ainda pedir justiça por Miguel, significa que nós não aceitaremos que a responsável por esse crime, que inclusive já foi condenada a 8 anos e meio de prisão por abandono de incapaz com resultado morte, siga em liberdade e não seja responsabilizada. Se fosse o contrário, se Mirtes tivesse jogado o filho das patroas dentro do elevador e apertado a cobertura, certamente ela já estaria presa. O caso Miguel, ele não pode significar injustiça. A vida de Miguel e de todas as crianças negras importam e precisam ser protegidas. É por Miguel, por Rebeca, por Ágata, por João Pedro, por Cauê, por tantas mães que lutam por justiça. E queria avisar para vocês e fazer esse convite extenso, inclusive para a imprensa, que na próxima sexta-feira, 2 de junho, às 14 horas da tarde, Mirtes faz o convite para um ato de justiça para o Miguel. Esse ato sairá de frente às Torres Gêmeas do Recife e caminhará para o Palácio de Justiça. Miguel virou clipe, o clipe Elevador Brasil, da cantora Samantha. Miguel virou música na voz de Adriana Calcanhoto, a música 2 de junho. Miguel vai ser lançado à história como filme, dirigido pelo diretor Lázaro Ramos. Nesta Casa Legislativa, Miguel virou lei. Uma lei que proíbe menores de 12 anos desacompanhados em elevadores, de autoria dos deputados Cleiton Colles e da deputada Simone Santana. Miguel não queria virar música, lei ou filme. Miguel queria ter direito ao futuro. Quando eu conheci Mirtes, ela segurava uma placa que eu, como mãe, aquela placa cortou o meu coração. Tudo que Miguel queria era a sua mãe. E Mirtes segurava uma placa que dizia: o resto da minha vida sem meu filho. O resto de uma vida inteira sem o seu neguinho, o seu único filho, o seu menino. Vamos colocar isso perto de nós e pensar nos nossos filhos, sobrinhos e netos de apenas 5 anos de idade, que tiveram um futuro interrompido, não apenas por uma tragédia, por um crime que teve autoria e precisa de justiça. Por Mirtes, por Marta, por Miguel Otávio e por todas as crianças que morrem diante de um país tão injusto. Ele só queria a sua mãe. Justiça por Miguel. Obrigada. Com a palavra, o deputado de excelência, Coronel Alberto Feitosa. Eu vou ter que sair. Deixa eu só fazer um registro rápido. Que é uma questão de ordem. Sobre o assunto. Questão de ordem. Dentro. O deputado permite. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é fazer um registro, senhor presidente. Ontem fui à tribuna para falar da péssima condição da PE 361 na cidade de São José do Belmonte. É uma PE, senhor presidente, que se encontra em péssimas condições. Aquela região é onde vai funcionar um dos maiores complexos de energia solar da América Latina. Aquela PE se encontra com 10 quilômetros sem asfalto. Eu estive no domingo na cidade de São José do Belmonte participando da cavalgada à Pedra do Reino com o meu amigo doutor Vital, um médico referência naquele município, com o meu amigo vereador Eric Diniz, e eu constatei a péssima condição daquela rodovia. Liguei para o secretário de Mobilidade Urbana, Evandro Avelar, marquei uma reunião na quinta-feira para mostrar para o governo do Estado a urgência da requalificação e recapeamento asfáltico daquela rodovia estadual. O governo recentemente fez uma operação tapa-buraco, que não vai durar muito tempo, na PE 430, que liga ao estado do Ceará, e a gente precisa cobrar do governo do Estado uma sinalização de quais serão as PEs requalificadas, quais são as prioridades do governo em relação à requalificação dessas rodovias, porque eu disse
a governadora, no começo do seu mandato, que precisa ser uma prioridade do governo a requalificação dessas estradas. Então, eu deixo aqui esse registro. Eu vou também fazer um encontro com Rivaldo Melo, que está hoje no Departamento de Estradas e Rodagens, para a gente cobrar agilidade do governo. Essa casa tem feito gestos. Agora o governo precisa sinalizar quais as políticas públicas que vai implementar em diversas áreas para gerar emprego e renda, na segurança pública e também quais as estradas que serão prioridade no governo. Peço desculpas, deputado Alberto Feitosa, eu tive que fazer o pronunciamento daqui, porque terei que ir para uma reunião, não vou poder usar a tribuna, mas peço a compreensão de Vossa Excelência. Muito obrigado. A interpelação e Vossa Excelência, num pedido de questão de ordem, dentro do tema específico, mas foi cedido para a gente agradece, porque não é costumeiro. Vossa Excelência estava escrito aqui, se Vossa Excelência também quiser escrever no tempo de liderança. Obrigado. Obrigado pela Com a palavra, compreensão. Vossa Excelência, deputado Coronel Alberto Feitosa. Senhor presidente, pode inclusive descontar do meu tempo, porque eu serei curto e grosso. Grosso no sentido, logicamente, da expressão popular, mas eu serei cirúrgico. Senhor presidente, é lamentável que o deputado João Paulo, não o deputado João Paulo Costa, o deputado João Paulo Lima, tenha saído, porque ele vem com mais uma técnica que Lula, que é o chefe dele, orientou Maduro a fazer, usar narrativas. Pois bem, Renato, ele leu um texto de um não sei de quem, que vem com a narrativa que Maduro é um ditador pobre. Desde quando Maduro é pobre? Pelo contrário, isso é uma narrativa mentirosa diante de tantos que Lula vem conseguindo que seus asseclas repitam. Está aqui, bem claro para todos, que duas matérias a nível internacional já mostram que, enquanto a esmagadora maioria venezuelana vive na miséria, os governantes e suas famílias e seus apoiadores desfrutam de luxo e riqueza extrema. Inclusive, um ex-banqueiro suíço fecha a delação premiada sobre a fortuna da família Maduro. Lula, talvez, chegou tarde a orientar Maduro a ir por essas narrativas. Lula, que teve narrativas de tanto sucesso, porque primeiro ele imputou à sua ex-mulher, já falecida, a responsabilidade do triplex. Inteligente narrativa. Ia culpar quem? Como já faleceu. E ela, Dona Marisa, sabia de tudo, estava com ele ali ao acordar e ao dormir, e ele não sabia de nada. Como também Lula não sabia do sítio de Atibaia, embora tivesse pedalinhos com o nome dos netos, roupas de cama, saída de banho lá, pessoal, com as iniciais de Lula. Mas ele também não sabia, deputado Renato Antunes. Lula não sabia das operações que aconteciam ao lado da sala dele, onde tantas empresas devolveram, deputado patriota, mais de 15 bilhões de reais. Alguém devolve o que não pegou? Faz doação de 15 bilhões de reais para os cofres públicos? Mais uma inteligente narrativa de Lula. E vai nesse caminho e vai com uma outra narrativa que o levou, talvez, aos votos finais necessários à sua eleição. Picanha e cerveja. Pois é, Maduro, aprende. Vai com essas narrativas que dá certo. E a última, que ele quer emplacar, com o apoio de tantos poderosos, fora até do Poder Executivo, que é a narrativa do 8 de janeiro. Mas concedo a parte a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa, então, falar um pouco de Maduro, que já a gente vive brigando por democracia, né? 7 mil pessoas foram expropriadas de seus patrimônios, de suas casas, ou levadas às prisões em processos extrajudiciais, porque enfrentou o Maduro.
2 concorrentes à presidência. Hoje até li um artigo do Caruso dizendo que Lula, Zé Disseu e sua tropa se arrependem de ter deixado a eleição de 18 acontecer e não ter permitido ali que Lula fosse candidato um pouco antes, porque Maduro foi mais sabido do que Lula. Lula não aprendeu essa lição de Maduro. Maduro tirou os principais concorrentes e o prendeu. Que democracia! Os Yanomamis venezuelanos entregue a própria sorte ali aos garimpeiros, exploradores, morrendo, e que Lula já assumiu até, dizendo nas suas contabilidades que é índios brasileiros. 20% da população da Venezuela, deputado, correu de lá. E Maduro disse que a Venezuela está de portas abertas. É bom para João Paulo. Manda João Paulo mandar os netos estudar lá. Nós temos que fazer aqui uma comissão da turma do PT e quem adora Lula, aí para lá também. Vão para lá passar férias na Venezuela, andar com o celular na mão. Está tranquilo lá. Por que não vão? Então essa é a realidade. E aí, o que é que a gente assiste aqui? A resposta de João Paulo, que Maduro é pobre. Pobre de quê? Pobre de mentira. Concedo a palavra ao deputado Renato Antunes. Deputado Feitosa, Vossa Excelência fala sobre narrativas. E eu confesso que eu estou com vergonha. Vergonha da resposta que foi dada pelo colega João Paulo. Pena que ele não está no plenário. Faltou narrativa para o deputado. Não vou dizer que faltou inteligência, porque ele é inteligente. Mas não tendo o que falar, é melhor ficar calado. O deputado falou que o Maduro não trouxe bolo de mandioca para cá. Mas, na verdade, ele não traz nada, ele leva do Brasil. Levou 2 bilhões de dólares. E Lula não falou se ele vai devolver ou não. Enquanto o Brasil sofre... Me permita atrapalhar a vossa Fica parte. à vontade. Na verdade, a Venezuela deve ao Brasil mais de 16 bilhões de dólares. A Venezuela veio para cá e o próprio Maduro olha para a cara de Lula dizendo que Lula está imbecilizado. Porque nem ele mesmo acredita nas besteiras que Lula disse. Mas devolvo a palavra a Vossa Excelência. E como eu falo, as narrativas, deputado, é aquela tese de defender o indefensável. A gente pode e deve fazer política partidária, ideológica, mas sem atentar contra a inteligência e contra aquilo que é verdadeiro. A gente não pode usar essa tribuna, esse microfone, não vou dizer de forma irresponsável, mas de forma a tentar defender e ludibriar a opinião pública e defender o que não dá para defender. Vossa Excelência falou aí, a gente deixou claro, 95% da população da Venezuela está na linha da pobreza, 80% na extrema pobreza. E eu me pergunto, como é que o Brasil abre as portas para um indivíduo que mata, que não respeita os direitos humanos, que é contra a liberdade de expressão, que não respeita a imprensa livre e é recebido no país da forma como foi recebido? E o que eu fiz na tribuna não foi provocar, foi ter uma posição oficial do Partido dos Trabalhadores, que se diz defensores desses direitos, dos quais o mais importante, o direito à vida, do qual o ditador é um assassino, porque está matando o índio, está matando sua população de fome. E a gente vê aqui uma resposta, não vou dizer não inteligente, mas sarcástica e sem fundamento, dizer que o indivíduo não traz bolo de mandioca. Pelo contrário, ele leva as nossas riquezas, mas leva também a nossa dignidade e leva a nossa autoestima de ser brasileiro, porque ontem, apesar de reconhecer que nós temos um presidente, eu tive vergonha de dizer que tenho o Luiz Inácio, já tenho por natureza, mas de ver um indivíduo daquele na presidência recebendo um assassino, um ditador, com a pompa que ele foi recebido. Por isso a minha fala foi de indignação, como brasileiro. Não foi o fato de sermos opositores na política, é dar louvores e fazer um reconhecimento a quem não merece. Eu aprendi na Bíblia, e como cristão, que a gente tem que dar honra a quem merece honra. E o seu Nicolás Maduro não merece uma linha sequer de louvor da nossa fala. Então não é defendendo, como foi defendido aqui, que não trouxe mandioca, que ele devolva o que ele roubou do Brasil com a ajuda do atual presidente. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência que o Partido dos Trabalhadores não veio aqui e foi muito pouco no Congresso Nacional e no Senado defender Lula, porque essa posição de Lula, o que me parece que ele já tem alguma deficiência, do ponto de vista intelectual, ela foi, inclusive, contraria a grande parte do Partido dos Trabalhadores, que se apegou tanto no Tribunal de Haia para dizer que Lula era vítima de um absurdo, de uma manobra que o levou à prisão, quando Maduro
tem mais de 2.000 processos no Tribunal de Haia. Quando disseram tantas vezes que as eleições foram legítimas, e vai aí o 8 de janeiro, quando a própria ONU não mandou emissários para acompanhar a eleição na Venezuela, por entender que ela era fraudulenta e estava totalmente sendo manipulada. Por isso que eu até parabenizo o deputado João Paulo pela coragem que ele teve de fazer isso. Mas, na verdade, deputado Renato Antunes, não é só Vossa Excelência que se envergonhou com o que Lula fez. Grande parte dos brasileiros, grande parte da mídia que apoia Lula, grande parte, inclusive, dos brasileiros que votaram em Lula, viram que fizeram uma péssima escolha. Que as narrativas colocadas por ele, embora tenham tido sucesso, elas estão bem próximos de sucumbi-lo. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Lula Cabral. Senhor presidente, senhores deputados, uso a tribuna, senhor presidente, para requerer ao presidente João Paulo, pena que ele não está aqui, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Transnordestina, uma audiência pública no Cabo Santo Agostinho para que a gente possa debater esse tema com mais ênfase. Eu acredito que essa audiência pública no Cabo vai tirar muitas dúvidas daqueles que moram no traçado que a Transnordestina vai percorrer de Salgueiro até o porto de Suape. E eu sugiro, no Cabo Santo Agostinho, ou então em Ipujuca, ou então, senhor presidente Álvaro Porto, que a audiência seja feita também no próprio complexo portuário de Suape, para que a gente possa ouvir os moradores, ouvir os proprietários, ouvir os pescadores, ouvir aqueles que serão atingidos com a chegada da Transnordestina. Tenho certeza absoluta que no futuro bem próximo a gente vai estar aqui anunciando a retomada dessa grande obra para a economia do estado de Pernambuco e, com toda certeza, a economia de Pernambuco será transformada com a Transnordestina que está perto de ser anunciada. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Uma presidência. Com a palavra o deputado Cleiton Colles. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu só ocupo a tribuna na tarde de hoje para fazer 2 registros. Ontem completou 1 ano da tragédia das chuvas, onde ceifaram centenas, mais de 100 pernambucanos de vários municípios da região metropolitana. Nos deixa entristecido porque essa é uma tragédia já prevista, porque por vários anos, em áreas de risco que o Estado tem em alguns municípios, onde realmente os prefeitos, onde as autoridades locais precisavam tomar algumas precauções. Nós sabemos que existem vários investimentos. Prioridade, e eu sempre digo, prioridade é na saúde. Segundo, nós temos prioridade à educação. Mas a gente sabe que uma prefeitura, um prefeito, e hoje se falaram aqui vários prefeitos, são vários trabalhos que tem, são muitas tarefas. Mas uma delas é tentar, de alguma forma, prevenir, trazer uma prevenção e evitar que as tragédias aconteçam, porque elas acontecem. No momento em que menos esperamos, elas acontecem. Mas a gente pode procurar, sim, de forma a trazer um planejamento, um investimento, para não ficar só de propaganda. Infelizmente, Jaboatão foi alvejada, foi atingida pelas chuvas, mas ainda há famílias que ainda não foram assistidas ali naquele lugar. Tive a oportunidade de ir na casa do Tiago. Tiago perdeu sua mãe, perdeu sua esposa e perdeu todos os seus filhos. E não tinha sido ainda assistido tanto pela prefeitura. E isso nos deixa estarrecidos.
Monte Verde e tantos outros bairros que entre Recife e Jaboatão, a gente vê lá a Defesa Civil instalada, mas não é isso. Precisamos fazer os murros de contenção que sejam verdadeiros, que não seja só aquele cimentinho fraquinho que, quando vem as águas, destrói e sai matando vidas. Então, eu deixo aqui o apelo a essas prefeituras, a essas lideranças, ao governo do Estado também, para tomar a sua responsabilidade na parte. O governo, sim, né, no governo de Paulo foi criado uma aposentadoria permanente para aqueles que perderam suas famílias. Já houve uma ação do Estado, e é necessário que os municípios tomem as suas responsabilidades daquilo que é deles. Por exemplo, o primeiro município a receber recursos foi Jaboatão dos Guararapes, né? Ainda no governo de Bolsonaro. Foi o primeiro município que recebeu a visita do presidente, recebeu os recursos, e a gente não viu ainda, né, as ações necessárias. Eu sei que não é fácil, né, as tragédias, a chuva vem, ninguém pode conter o dia que vai chover, mas há de fazer um planejamento e tentar salvar as vidas que estão lá. Tem vidas que estão lá. Ontem vi um vídeo de uma senhora clamando, querendo viver, porque ela não dorme durante a noite, está a noite inteira sofrendo, passando por aquele medo da chuva, os estalos que acontecem no morro, e aí fica difícil. Então, peço aqui mais uma vez, faço esse apelo, né, às prefeituras, ao governo do Estado, para poder investir mais e fazer menos propaganda e agir mais, né? Eu estou falando porque eu vou nas áreas. Então não adianta, a gente vê aquela propaganda bonita na televisão, agora está todo mundo fazendo, e está lá do mesmo jeito. E alguns lugares que precisam ser revistos, onde fizeram os muros, e os muros não vão conter chuva. Vai morrer gente. Isso a gente vem falando aqui. A qualquer hora vai morrer muito mais gente ainda. E vamos esperar para a morte chegar? Então é hora das autoridades tomar as suas precauções e fazer aquilo que é devido. Cedo à parte, Vossa Excelência, deputado Renato. Obrigado, Cleiton. Não quero abusar do uso, mas aprendi que essa tribuna e esse microfone ele é uma caixa de ressonância. Talvez a galeria esteja vazia, mas o que discutimos aqui, Cleiton, tenho certeza que ela tem valia, porque lá fora eles estão ouvindo. E o que Vossa Excelência traz hoje é importante. Domingo a gente viu um festival e desfile de políticos e de alguns oportunistas nessas áreas de morro. Eu vi Vossa Excelência, há um ano atrás, percorrendo Monte Verde, preocupado com vidas. E eu coaduno com Vossa Excelência o que foi feito um ano depois. 134 pessoas morreram, viraram apenas estatística. Inclusive aqui nesta casa, Vossa Excelência está junto conosco, nós instituímos uma frente parlamentar que vai tratar da macrodrenagem da região metropolitana. Eu falo isso porque no Recife, enquanto vereador, nós batemos muito nesse assunto, dentro do nosso plano diretor, o plano de manejo das águas. Recife é uma cidade que sofre com água. Eu aprendi que água não é problema. A água, se bem aproveitada, ela vira solução. Mas em Recife, a água virou sinônimo de maldição, porque se chover, a culpa é de Deus. E o que é que os governantes têm feito com seus vultuosos orçamentos? E é muito fácil agora falar de estatísticas, quanta gente morreu, mas o que é que foi feito ao longo desses últimos anos? E eu fico feliz com o discurso de Vossa Excelência de trazer à memória que essa responsabilidade também é nossa. Tratar da drenagem não é apenas a microdrenagem, como eu vejo na cidade do Recife, por exemplo, né, Operação Galeria, Operação Inverno. Recife é uma cidade que trata bem a sua microdrenagem, mas a macrodrenagem é sofrível, porque trabalhar macrodrenagem são 99 canais que tem somente na cidade do Recife. Os rios que correm no Recife, Beberibe, Capibaribe, Tegipió, são rios, inclusive, que vêm de outras cidades. Por isso que o problema é metropolitano. Isso é metropolitano, esse aqui foi uma dos nossos pedidos, inclusive Vossa Excelência também tem participado desse debate, para que o governo do Estado assuma essa responsabilidade dessa matéria. Não se pode falar drenagem sem tratar de forma metropolitana. Vossa Excelência falou de Jaboatão, de Recife, de Olinda, de Camaragibe, Pojuca, Camaragibe. Pernambucanos morreram. E a gente tem a oportunidade, Cleiton, de não apenas trazer à memória o que aconteceu, mas também dar a nossa parcela de contribuição. O cuidado com as encostas não deve ficar limitado à zona norte do Recife. Não morreu muita gente em Recife, morreu um e morreu muito, porque não é para morrer nenhum. Mas pouco se fez na Zona Sul, Monte Verde, como Vossa Excelência ressaltou.
Porque se fala de drenagem, se fala de rio, mas não sabe que uma encosta tem que ser preparada, tem que ser impermeabilizada, e recurso há, Cleiton. Vossa Excelência trouxe aí recursos federais que vieram, que na altura o governador, em vez de deixar de lado as birras políticas, receber o presidente e buscar recursos, como o atual prefeito foi fazer lá em Brasília, e está certo, tem que fazer mesmo, como o Raquel está fazendo também, tem que ser feito mesmo, mas tratar de forma democrática, mas com muita consciência para que não vire estatística. Parabéns pela vossa parte, mais uma vez a nossa solidariedade aos que morreram, mas aqueles também que perderam sua dignidade, porque tem gente que nem casa tem, Cleiton. Não só em Jaboatão, porque Monte Verde é terra de ninguém, sem dono. De um lado Recife e do outro lado Jaboatão. Tem gente lá que não voltou para sua residência ainda, porque nem Recife nem Jaboatão tomou conta do seu cidadão, mas a conta do IPTU vem. Eu acho que essa casa, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Renato, essa casa não pode parar esse debate. Vossa Excelência, com essa comissão, com essa frente, tenho certeza que a gente vai ecoar isso aqui, porque não é um simples projeto, nós não estamos falando aqui de outros projetos, que todos eles são importantes, mas mais importante é a gente fazer a prevenção das vidas, a prevenção de mortes, para que essas famílias elas possam estar seguras. E a gente não vê a vida como a vida de Jaqueline, como está nesse vídeo, chorando, implorando para que ela possa viver, porque ela sabe que a qualquer momento ela e toda a sua família pode morrer. E nessa hora juntar a força-tarefa. Essa hora não tem que ter palanque político, tem que juntar governo do Estado, governo federal, os prefeitos. E, mais uma vez, digo aqui, a gente vê a prefeitura, muitas das vezes, com muita propaganda, gastando muito dinheiro. E a gente está vendo aí, quando dá uma chuva, vai lá, é muito fácil, fica lá, bota uma capa daquela amarela e fica ali, olha, nós vamos aonde? Se nós já estamos aqui discutindo essas mortes de Monte Verde desde 2008. Que já houve a primeira tragédia, e de lá para cá nada se fez. Agora é hora de fazer, e agora é hora dessa consciência, também aqui desse parlamento, tomar essa responsabilidade em cobrar do governo do Estado, dos municípios, em conjunto, para que possam fazer uma força-tarefa e unir, nesse momento, para salvar essas vidas que estão aí à mercê de qualquer momento, pode vir uma chuva e levar todo mundo. Senhor presidente, o meu último registro é que nós estamos hoje comemorando aí 100 anos da Igreja Batista no estado de Pernambuco. Então, nós vamos fazer uma solene em especial, convidamos todos os deputados, toda esta casa, a imprensa, para estar logo mais às 18 horas conosco nessa celebração. Afinal de contas, é uma entidade muito séria que traz para Pernambuco esse respaldo de oferecer uma palavra de vida, levando o evangelho, levando as ações sociais e toda uma trajetória da luta desses missionários em chegar no nosso país. A gente tem que dar graças a Deus por ter gente de bem e buscar o bem e fazer o bem sempre que pudermos. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Discussão única das indicações de 2.418 a 2.422 e dos requerimentos 615 a 621. Autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em bloco. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje à noite, às 18 horas, no auditório do senador Sérgio Guerra, em homenagem aos 100 anos da Igreja Batista da Capunga e das demais igrejas que fazem 100 anos no estado de Pernambuco, que tem a autoria da iniciativa do deputado pastor Cleiton Collis. Tenha todos uma boa noite, uma boa tarde. Feito.